Para vocês, qual é a mentalidade que um estudante internacional precisa ter para aproveitar ao máximo a experiência do intercâmbio? Bom, como eu também já fiz o intercâmbio na época que eu era de menor, então minhas responsabilidades eram completamente diferentes. Quando a gente é de menor, a única responsabilidade da gente é tirar nota boa na escola e passar de ano, né? Então, visto isso, era a minha única responsabilidade no intercâmbio, que era justamente, né, eu estar atingindo as notas para estar evoluindo a questão do nível. Então, o que é que realmente, né, eu pude enxergar nesse meu novo intercâmbio do ano passado? Que realmente eu já estava com uma mentalidade diferente, minhas preferências eram outras. Obviamente, tive um momento de curtição, adoro shows, baladas, festas, restaurantes. Pude aproveitar isso também, mas em paralelo eu fui realmente para dar uma angariada, para dar aí uma alavancada na questão do meu inglês, com certeza. Legal. De certa forma, pra mim, é a questão de... Eu botei na minha cabeça, a minha obrigação aqui é sair com, no mínimo, um inglês, tipo, avançadíssimo. Na época, claro, meu inglês saiu beirando a fluência. No correr do tempo, o cara termina perdendo um pouquinho, porque não pratica, mas minha meta era essa. O que é que eu fiz no meu intercâmbio? Primeiro, claro, o cara termina conhecendo o brasileiro, porque aquela coisa, segurança junto com o brasileiro. O cara vai estar querendo procurar gente do mesmo meio, alguma coisa assim, mas eu fiz 2 amigos brasileiros, logo no começo, um amigo e uma amiga, e a gente decidiu que se a gente estivesse conversando com qualquer outra pessoa gringa perto, a gente tentava só falar inglês. Mesmo todo mundo com inglês ruim, a gente ficava com essa vibe de só falar inglês quando tiver com um gringo junto. E terminou que, no decorrer do tempo, eu continuei com esses 2 amigos brasileiros. Depois, só mais um somou no meio termo do grupo em si. E o resto, tudinho que tinha pra somar era árabe, colombiano, panamenho, italiano, belga. Era mexicano também, tinha roda. E a gente, o mundo todo, tipo, meu melhor amigo lá, um dos melhores amigos no caso, era um árabe. Pra tu ver, tipo, a diferença de cultura que a gente tinha era gritante, só que aquela coisa, ele por ter aquelas restrições, de certa forma, na cultura, no final das contas, quando ele via um brasileiro que é totalmente, tipo, liberdade, tá ligado? Minha vibe é liberdade, ele terminou chegando junto, querendo trocar ideia, querendo sair pra rolê com a gente. Terminou porque o cara era a pessoa do melhor coração que eu já conheci, tá ligado? Fora isso, o colombiano, a vibe de colombiano é sensacional também. O colombiano vai pra festa como se fosse brasileiro, dança que só o caramba. O latino, né? O latino em geral, o mexicano entra muito conhecido, nessa conhecido vibe. por isso também. Aí aquela coisa, foi muito de eu estar lidando com gente de outras culturas, de outros países e forçando meu inglês a ficar treinando o tempo todo, porque eu tava imerso na cultura. Eu tinha que aprender meu inglês, meu objetivo era sair com o inglês pica. E no final das contas, graças a Deus, consegui. É muito massa, né? Quando você consegue aproveitar ao máximo assim. No meu eu fiz intercâmbio, eu passei menos tempo, eu acredito que vocês, eu passei só um mês na Inglaterra, mas eu tinha um grupinho assim de brasileiros bem grande que eu convivia diariamente. E assim, a gente sempre botou na cabeça, tipo, ó, tem um gringo assim no meio da gente, a gente fala só inglês, pra ele tipo ficar entrosado e tal. Teve até uma situação engraçada, porque no tempo do intercâmbio começou a chegar estudantes portugueses na minha escola. Tinha muito italiano, tinha muito francês, muito chinês, mas depois começou a chegar mais esse mix de nacionalidades e chegou os portugueses. Eu lembro que teve uma hora que eu tava conversando num grupinho que tava, acho que eram 2 franceses e uma portuguesa, e tava eu comecei a falar só com a portuguesa em inglês e tal, aí os franceses falaram, por que vocês não estão falando em português? A gente se olhou assim, ó, é porque a gente não tá falando em português, então é muito legal quando já fica uma coisa assim, automática, assim. Eu tenho uma história parecida também com essa, que foi o seguinte, tipo, uma dessas pessoas, um dos brasileiros que andavam comigo, que era brasileira, Luana é o nome dela, a gente tinha realmente essa tratativa de estar falando só inglês quando tava com gente de fora junto. Isso virou uma coisa automática, que tinha momentos que eu e ela tava conversando e era só inglês, não é porque tinha mais gente junto, era porque tava eu e ela. E tem até na minha escola, tinha uma regra que dentro da escola você não podia estar falando a sua língua de origem, certo? Aí teve eu e ela conversando, terminou que a gente entrou uma discussão, porque tipo, eu tava resolvendo o que é que a gente vai fazer de rolê, ou não sei o que, ela querendo mandar em alguma coisa, eu querendo mandar outra. E terminou que tipo, a gente começou a discutir em inglês, terminou que a gente recebeu, tipo, na escola que eu tava, a pessoa recebia um Purple Card, que era basicamente quando, tipo, você ganhava como se fosse uma medalhazinha de honra, tipo, você depois tinha direito a trocar essa Purple Card por algum brinde, alguma besteirinha que tinha. E no final das contas,
eu e ela, a gente recebeu, porque realmente, 2 brasileiros brigando quase em inglês. Foi... E lá na minha escola, assim, parecia que no Thiago, eu estudei na Ayla, que é uma escola bastante conhecida lá no Canadá, tem tanto na cidade do Thiago, como também lá em Toronto. Tinha um brasileiro na minha turma que, coincidentemente, ele era de Recife, e a gente nunca tinha se cruzado, e a gente tem exatamente a mesma idade, então a gente vê que realmente a gente não conhece todo mundo, e coincidentemente a gente tava na mesma sala. Mas assim, era eu e ele de brasileiros, e o resto, mais ou menos aí 12 pessoas, tudo de nacionalidades aí das mais diversas. Eu fiquei muito próximo de japoneses, fiquei muito próximo de sul-coreanos e principalmente de ucranianos. Muito legal. Muitos deles, né, vieram realmente, né, fugidos da guerra que os pais mandaram para realmente buscar uma qualidade de vida melhor e, sem sombra de dúvidas, para realmente, né, estar alavancando no inglês, né, pensando na previsibilidade de estar estudando aí na universidade no futuro. É muito massa, assim. E o bom do brasileiro é que a gente não tem muita vergonha, né? Porque a gente bota a cara, fala errado, não segue regrinha de gramática. A gente tá até conversando com alguém aqui da empresa, não lembro quem, mas fala, tipo... a diferença entre, sei lá, estudantes asiáticos e brasileiros, porque o brasileiro é muito comunicativo, ele fala, mesmo não estando falando certo, ele bota a cara mesmo, e os asiáticos, eles gostam muito de seguir a regrinha e tal, é, tipo, muito bons na questão de gramática, linguística, mas, tipo, tem essa coisa mais introspectiva. Perfeito. Aí eu acho que se juntasse os dois, criava o estudante perfeito, sabe? Exatamente. Mas um ponto também muito positivo disso daí é que, como intercambista, de ter andado só com intercambistas também, não tinha muito canadense no meu grupo em si. Era aquela coisa, todos os intercambistas tinham o mesmo objetivo: conhecer gente. No final das contas, tipo, conhecendo gente, eu terminava praticando teu inglês. Aí terminava, todo mundo saía junto, todo mundo tava praticando inglês, todo mundo crescendo junto, somando com experiências, de qualquer forma. E era algo que realmente, eu fiz amizade, tipo, em 30 minutos, com tipo, gente que eu nunca tinha visto na minha vida, totalmente aleatória. O brasileiro faz amizade muito rápido. Não era só brasileiro, mas era gente do mundo todo. É uma coisa que eu sempre costumo dizer: todo mundo lá tá no mesmo barco. Então, exato, a grande maioria ou a grande massa tá indo sozinho. Então, o objetivo meu, acredito que o seu e o seu também, foi tentar se aproximar de pessoas que eram exatamente o mesmo objetivo delas, que eram se aproximar também de outras pessoas. E acredito que, como eu fiz, acredito que vocês também tiveram essa experiência de poder viajar, de poder sair, de poder realmente viver com outras pessoas, né? Alguns momentos que talvez você nunca imaginou, né? Que você poderia fazer no seu país, na sua cidade, que é uma coisa realmente que abre muito a cabeça, assim, quando a gente vem falar na questão de cultura.